Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e nesse vídeo eu vim explicar pra vocês tudo sobre o problema de saúde da Marissa, né? Como eu falei naquele vídeo que eu postei, que não teria como eu falar naquele porque é um assunto bem longo e se eu fosse relatar lá, o vídeo ia ficar muito longo. Mas vamos lá. Pra vocês entenderem, eu preciso começar do começo, né? Ano passado, aliás, a Marissa começou a apresentar essas alergias quando ela tinha cerca de 2 anos. Começou a aparecer umas manchas no corpo dela, umas feridas. Até então, no início, eu achei que era coisa da idade, criança que leva uma picada e vira uma feridinha e coça, enfim, não dei muita importância. E foi passando o tempo e a situação foi se agravando. Ano passado, no mês de junho, foi no mês de aniversário dela. A gente foi fazer uma viagem lá pra Estância, Águas de Maria, e ela acordou com os olhos muito irritados, a boca, vermelhão, inchado. E mesmo assim a gente foi. E lá tinha cachorro, ela brincou com cachorro, ela banhou muito na piscina. E quando a gente voltou, a Marissa voltou muito pior. Nessa noite eu lembro que me bateu um desespero tão grande, porque já fazia dias que a gente vinha sem conseguir dormir direito com ela. Na época, a Emily que dormia com ela no quarto, porque eu tinha que trabalhar, tinha que levantar cedo. E a Emily disse, mãe, a Marissa não tá dormindo de noite, a Marissa se coça demais, a Marissa chora. E nessa noite, quando a gente chegou lá da estância, ela dormiu comigo. E eu lembro que ela acordou por volta de 1 hora da manhã e Marissa não dormiu mais. Gente, nessa noite me bateu um desespero tão grande de ver minha filha naquela situação sem eu saber o que estava acontecendo e sem poder fazer nada. Ela chorava, ela dizia assim, mamãe, dá banho, dá banho. Porque como coçava muito a pelezinha dela, a sensação era que se banhasse ela, passaria. E eu lembro que eu levantei, tirei a roupa dela, coloquei ela pra banhar, banhei, voltei pra cama, ela não conseguiu dormir. Aí fui pra sala, deitei na rede com ela, comecei a balançar e coçava. E nessa noite eu chorei tanto, sem saber o que fazer. E me bateu aquele desespero. Eu pensei que eu ia baixar o hospital de tão angustiante que eu fiquei. E a gente amanheceu o dia. Quando foi dando 5:30 da manhã, ela conseguiu dormir. E aí, durante o dia, era menos. Eu acho que porque o corpo agita, a criança se movimenta, eu não sei. Mas durante o dia ela coçava, mas era bem menos. Mas à noite atacava. E passou. Até que chegou um ponto que o corpo da minha filha ficou uma ferida só. Ela tinha uma ferida na perna, que era da psoríase. E essa ferida não sarava. E eu desesperada levei ela no hospital. E na época o doutor Antonino, que atendeu ela, disse, Dani, eu fiquei muito angustiado quando eu vi a sua filha naquela situação. E não poder fazer nada, porque não tinha o que fazer. E ele falou assim, olha, eu tenho uma cunhada que ela é pediatra, ela é alergista e ela é muito boa em Marabá. Só que na época eu não tinha condições de ir pra Marabá. E eu lembro que eu desesperada fui num dermatologista aqui na minha cidade, ele passou uma porrada de remédios muito caro. Eu lembro que na época o vereador me ajudou e eu consegui comprar. Serviu de nada, de nada, de nada, de nada. E aí me falaram da doutora Ana Carolina, aqui da minha cidade também. E aí eu já não acreditava mais, porque eu levava minha filha em médicos e eles passavam remédios. E eu comprava e não adiantava de nada. E nesse dia eu fui. Cheguei lá, eu contei, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. Gente, só um instante que a Marissa... Voltei. A Marissa, ela não pode me ouvir chorar, que ela fica muito preocupada. E ela, ó, escutou. E ela veio que saber. Então, voltando. Levei ela na doutora Ana Carolina. Nesse dia, ela tava com o corpo muito ferido. E quando eu cheguei lá, eu já sabia, porque a gente já tinha feito exames. A Marissa, ela tem psoríase.
Psoríase, pra quem não sabe, é uma doença autoimune. Ela não é contagiosa, tá, gente? Mas é uma doença autoimune e que não tem cura. A psoríase, ela tem tratamento, porém ela não tem cura. Eu tenho, né? Eu descobri, eu tava com 22 anos quando eu descobri. E uso a medicação até hoje. Quando eu tenho estresse, quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho alegria demais, quando eu tenho raiva demais, ela estoura. O meu, ele dá só nas juntas. As minhas juntas são tudo feridas. Então eu já sabia que a Marissa tinha psoríase. E essa da perna dela eu já sabia que era psoríase. Mas o corpo dela inteiro, tava cheio de hematoma, cheio de ferida. E a minha filha se coçava muito. E quando eu cheguei lá, a doutora Ana Carolina examinou ela e falou assim: mãezinha, isso aqui não é só a psoríase. Eu falei: e o que é isso? Ela falou: a Marissa tá com um quadro muito grave de alergia. A gente precisa fazer os exames para descobrir qual tipo de alergia que ela tá tendo. Mas de imediato ela já passou a medicação. E quem tem psoríase não pode tomar corticoide, porque o corticoide é inimigo da psoríase. Ela ataca a psoríase. E quando ela começou a receitar os antialérgicos, eu falei: doutora, mas a Marissa tem psoríase, ela vai tomar esse tanto de antialérgico? Ela falou: mãezinha, é melhor a gente tratar o que tá atacando ela agora, que é as alergias, do que a gente pensar na psoríase agora que tá controlada. Aí eu falei: é médica, sabe? Então tá, ela passou a medicação, eu fui pra casa, fiz o tratamento certinho, mas até então eu não queria levar aquilo a sério. Até então eu achava que a minha filha era uma criança normal. E comecei a usar os medicamentos que ela passou, dar o antialérgico e passou. Quando chegou o resultado dos exames, a Maressa, ela fez o Piric teste e ela fez o teste do adesivo. A Maressa é uma criança que ela tem uma série de alergias. São 5 folhas completas do que minha filha tem alergia. E a alergia maior que ela tem são a gato, cachorro, ácaro, a resina epóxi, que era o que eu trabalhava. E é tão forte a alergia dela, e o que que acontece? Toda tarde, antes de eu chegar do serviço, a Emily sentava lá na frente com ela pra me esperar. E a vizinha do lado tinha um cachorro. E a Marissa brincava com esse cachorro. Então, toda vez que ela tinha contato com esse cachorro, os olhos dela inchavam, ela se coçava, mas eu não sabia. E aí começou a minha luta. Porque no início eu fui muito criticada, até hoje eu sou. Porque, assim, é muito fácil quem tá de fora apontar o dedo e julgar a dor do outro. Mas só quem tá vivendo sabe o que é você ver um filho sem dormir a noite toda se coçando. Gente, eu não tô exagerando. A minha filha, quando ela acordava, ela não conseguia mais dormir. E era se coçando. E a Maressa, ela foi diagnosticada com dermatite atópica e urticária. Quem tem essas duas enfermidades, a pele é extremamente seca. A pele da Maressa é extremamente ressecada, ou seja, ela não pode banhar muito. Ela não pode ter muito contato com a água. A Maressa, ela tem que tomar no máximo 2 banhos por dia. E tomou banho já é hidratando o corpo dela inteiro. E as pessoas no início, que frescura, o que que tem? Ela não vai pegar no cachorro, o que que tem? Ela não vai pegar no gato, mas eu sabia que só o fato dela ir num ambiente que tivesse esses animais já era o motivo dela começar a se coçar. Mas o que que eu fiz? Eu me isolei do mundo, os comentários entravam no ouvido, saía no outro. As pessoas, mas tu não foi mais lá em casa, mas tu não sai mais. Mas assim, gente, pela minha filha, eu preferi me isolar do mundo. A Maressa, quando a gente vai no aniversário de criança, ela não pode ter contato com bexiga. Aquelas bexigas, ela tem alergia ao látex da bexiga. Aqueles brinquedos, pula-pula, escorrega, nada disso a Maressa pode ter contato. Então, quando a gente vai no aniversário, é de cortar coração, porque a gente chega e todas as crianças vão brincar. Ela já sai de casa e fala assim: mamãe, leva meu tablet, porque ela chega e ela senta na mesa e ela fica assistindo, porque ela não pode brincar como uma criança normal. Ela não pode ter contato com essas coisas. Então, foi passando, Marissa melhorou, apresentou uma melhora muito significativa. Eu passei, acho que uns 6 meses sem Marissa dar crise. E quando foi em fevereiro, ela começou a estudar. E de fevereiro até hoje, nós estamos no meio de abril, que a Marissa não teve melhora mais.
Ela tava dormindo aqui no meu quarto comigo. Não sei se vocês viram algum vídeo, eu mostrei, eu colocava o colchãozinho dela aqui. E ela tava dormindo com a gente no quarto. Deixa eu ligar essa central, tá quente. E a Marissa começou a piorar. O corpo dela começou a encher de feridas e a Marissa não dormia à noite. Teve uma noite que ela acordou e ela foi dormir 5 horas da manhã. Eu não dei conta de trabalhar nesse dia porque eu fiquei a madrugada inteira com ela acordada. E eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada, porque assim, a minha casa, gente, ela é toda adaptada pra Marissa. A minha casa não tem tapete felpudo, a minha casa, o quarto dela nem cortina era pra ter. Eu coloquei de saliente, mas nem cortina no quarto dela era pra ter. Minha casa é todo tempo limpa. Eu tenho o maior cuidado por causa disso. E quando foi de fevereiro pra cá, a Marissa não apresentou melhor, era só piorando, era só se coçando. E aí eu falei assim, eu acho que tem a ver com a central de ar. E eu fui pesquisar e eu fui ver uma dermatologista falando que quem tem dermatite atópica e urticária, pelo fato de ter a pele extremamente seca, não pode estar num ambiente onde tem a central de ar. Por quê? Porque a central de ar, ela tira toda a umidade do ambiente e faz com que a pele dela fique mais ressecada do que já é. E de fato era o que estava acontecendo com a minha filha. Na escola tem central de ar e a sala é muito gelada, ela chega em casa se queixando de frio. No meu quarto também a gente dormia com a central topada, o quarto muito gelado, tirava a umidade todinha do ar. E aí eu tenho acho que uns 15 dias que eu tirei ela do meu quarto, tô dormindo no quarto dela com ela, porque no quarto dela não tem central, a gente tá dormindo só com ventilador. E ela deu uma melhorada, uma leve melhorada. Só que não melhora, gente, não melhora. É o corpo todo o tempo ferido, ela todo o tempo se coçando. E aí começou a sair um monte de bolhas de pus nos pés dela, que até pra andar ela tava com dificuldade. E no corpo dela inteiro. Onde ela levava um arranhão, tava criando uma bola de pus. E eu disse, meu Deus, e tomando antialérgico direto, fazendo uso do creme, fazendo uso das pomadas, e nada melhorava. E aí, um vereador amigo meu aqui da minha cidade, ele falou, Dani, tem uma pediatra muito boa em Marabá. E ele conseguiu pra mim, pagou a consulta pra mim. E eu fui com ela terça-feira. Gente, pra minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu levei os exames que eu tinha feito aqui ano passado. A médica, quando ela pegou os exames da Marissa, que ela começou a olhar, ela fez um olhar de espanto. Ela olhou pra mim, ela disse assim, mãezinha, essa pediatra, ela tem quase 30 anos de profissão, já é uma senhora. Ela disse, mãezinha, eu nunca peguei um caso de uma criança com a série de alergias que a sua filha tem. A Marissa tem alergia a quase tudo. Eu disse, sim, doutora. Sobre a alimentação, a única coisa que deu nos exames que eu fiz na época é que ela tem alergia a frutos do mar, ela tem alergia a sementes oleaginosas, que são castanhas, são amêndoas, amendoim, ela não pode comer. E ela olhou os exames dela e ela ficou muito espantada. Ela disse, mãezinha, vai ser difícil o tratamento da Marissa, mas a gente vai conseguir. Eu não sou de desistir. Aí a Marissa entrou e ela foi examinar a Marissa. Eu não falei nada. Na hora que a Marissa falou perto dela, ela falou assim, mãezinha, a Marissa tem dificuldade pra dormir à noite? Eu falei, tem. Ela dorme, ela só ronca. Ela ronca muito. E aí quando ela começou a examinar a Marissa, ela falou assim, mãezinha, vem cá ver uma coisa. Eu falei, eu já sei o que é, doutora. As amígdalas da Marissa fechou praticamente. E no final do ano passado, sim, no final do ano passado, eu levei ela num especialista, no otorrina. E ela, quando viu a situação, ela falou assim, no caso da Marissa, só cirurgia. E eu queria ver minha filha bem, porque minha filha era tendo crise de garganta, uma atrás da outra, eu só vivia com Marissa no hospital. Marissa só via tomando antibiótico e não melhorava. Ela disse, enquanto não tirar as amígdalas dela, ela não vai ter melhora. E eu dei entrada pelo SUS, né? E vocês sabem que o SUS é muito demorado. E quando eu dei entrada na papelada, eu avisei pro pai dela, eu falei, ó, Marissa vai fazer uma cirurgia.
E aí ele, não, mas não pode. Eu falei, não quero nem saber, é melhor pra ela. A médica falou que só caso de cirurgia e eu vou correr atrás. E corri atrás, eu organizei tudo, passei com o otorrino, mandei a documentação, tava faltando só ela passar com o cirurgião pra ele pedir os exames pós-operatório. E ele disse que uns dias depois ele veio aqui em casa chorando e falou que teve um sonho com a Maressa, que disse que quando ela ia fazer essa cirurgia, ele disse que viu o médico vindo com ela enrolada no pano branco e me entregava minha filha morta. E na época eu não dei moral, falei, tu tá ficando doido, um monte de criança já fez, e por que vai acontecer com a minha? Enfim, quando foi terça-feira que a médica examinou a Maressa, ela falou assim, mãezinha, a Maressa tá com o corpo muito inflamado por dentro. A Maressa precisa ser tratada por dentro. Até então, a médica que eu levei ela aqui, ela não me falou isso. Ela só passou o remédio pra fora do corpo. Pomadas, cremes, nada de dentro pra fora. Mas eu sentia que era alguma coisa que vinha de dentro pra fora. Porque a pele dela tava tratando e não melhorava. E ela falou assim, e o que foi que o médico falou? Eu falei, doutora, ele disse que o caso da Maressa é só cirurgia. Ele disse, mãezinha, deixa eu te falar uma coisa. Do jeito que a Maressa tá aqui, se ela tomar uma anestesia geral, ela não volta mais. Na hora, me veio o sonho que o pai dela tinha me contado. E eu disse, doutora, eu ia perder minha filha. Ela disse, ia, Dani. Se a Maressa do jeito que ela tá, se ela toma anestesia geral, ela não consegue voltar mais. Eu falei, mas como que o médico falou? Ela disse, Dani, o que tem de médicos irresponsáveis que não estão nem aí, que querem só se livrar do problema. Eles acham que a solução é, faz cirurgia, não vamos tratar, faz a cirurgia que vai melhorar. E ela falou, a gente não vai fazer cirurgia na Maressa. Ela disse que ano passado ela pegou uma criança pior do que a Maressa, com a questão da garganta. E ela disse que só com a medicação ela conseguiu reverter, as amígdalas diminuírem e a criança não precisou fazer cirurgia. Mas voltando pro caso da alergia, ela passou um tratamento muito, muito, muito caro para a Maressa. São, acho que 6 páginas de remédios. Eu nem contei quantos são, mas é muita medicação, porque, como eu falei, a Maressa, ela tem alergia a quase tudo que vocês possam imaginar. A Maressa tem alergia a tinta, a Maressa tem alergia até medicação. A médica falou, Dani, tem medicação, o remédio que ela estava tomando, o antialérgico, é o Allegra. Ela disse que a Maressa não pode tomar o Allegra porque o Allegra tem corante. Então, é uma criança que é difícil de você lidar. A Maressa tem alergia a plástico, a borracha, a corantes, o elástico da calcinha. Gente, é tanta coisa, tanta coisa. E aí ela passou essa medicação. Ela disse que a Maressa tá com o corpo muito inflamado, a Maressa tá com a imunidade muito baixa. Ela passou essa medicação pra gente tratar, são 3 processos. O primeiro processo a gente vai tratar de dentro pra fora, que é tentar desinflamar o corpo dela. A segunda etapa é tratar por fora, e a terceira etapa é a do nariz dela, né? A do nariz, que ela tem as amígdalas inflamadas e ela tem adenoide. Mas como eu falei naquele vídeo passado, eu confio muito no poder de Deus. Eu já vivenciei muitas experiências lindas com Deus. E eu já vivi muitas batalhas, já enfrentei muitas batalhas. Algumas eu perdi, outras Deus me deu vitória. E nessa eu tenho a certeza de que Maressa vai sair vencedora dessa batalha. E eu peço a vocês que me acompanham, eu acho muito lindo quando vocês me mandam mensagem falando, Dani, eu vou colocar o nome da Maressa no círculo de oração. Eu vou apresentar o nome dela na igreja. Vocês não têm noção o quanto eu fico grata, com meu coração feliz, porque nada melhor do que a oração de um justo. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que depois desse tratamento,
A minha filha vai ter uma vida diferente, vai ter uma vida melhor, vai poder ser uma criança normal. A Marissa não tem vida de criança normal. A Marissa é muito limitada, é cheia de limitações, é cheia de paradigmas, cheia de tanta coisa. Mas eu tenho uma certeza que depois desse tratamento, eu já fui fazer o orçamento das medicações. Muito caro, gente. Muito caro, muito caro. Eu tô correndo atrás, porque doença é uma coisa que vem quando você menos espera. Mas eu tô correndo atrás. Hoje eu fiz o último orçamento, que foi dos remédios manipulados. Dos remédios de farmácia. Deram um total de R$ 1.837, fora 2 remédios que não tinha nessa farmácia. Pelo Mercado Livre eu vou ter que comprar o creme, que não tem em farmácia nenhuma aqui. E a bombinha que ela vai ter que usar também, totalizou R$ 239. Eu vou ter que comprar a medicação dela da farmácia manipulada, que deu R$ 797. Os exames dela que ela precisa fazer, porque a médica tá suspeitando que ela tem alergia ou ela tem alguma intolerância a alimentos. E a médica pediu outra série de exames pra gente descobrir mais coisas. Os exames deram R$ 950. Eu sei que totalizando tudo dá quase R$ 4.000. Mas eu tenho uma certeza que Deus tá no controle de tudo, que vai dar certo, já deu certo. Eu tomo posse da vitória da minha filha. E eu quero dizer pra vocês que são mães assim como eu, que não critiquem umas às outras, porque você não sabe do que a outra passa, você não sabe da dor. Pra vocês pode ser uma besteira, pra mim é uma dor enorme ver minha filha não poder ser uma criança como as outras normais. Então, hoje em dia, as pessoas só sabem criticar. As pessoas só sabem apontar o dedo. Mas ninguém chega na tua casa de madrugada pra falar assim: Dani, vai dormir que eu cuido da Maressa. Dani, vai descansar que eu fico com a Maressa enquanto ela não dorme. Mas sabe dizer que é frescura. Sabe dizer que, isso tem nada a ver. Que besteira, né? Então, é isso, gente. Foi o diagnóstico que a médica me deu. A gente vai ter certeza de tudo depois de todos os exames, mas o tratamento dela eu já quero começar segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Depois eu vou ver se eu consigo achar umas fotos que eu tenho dela quando deu crise, pela primeira vez, quando eu levei ela na doutora Ana Carolina. Se eu achar, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês verem como que minha filha ficou, tá bom? Então, um beijo do coração de vocês, até o próximo vídeo, porque eu já fui.